assim, mais robusto, né? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, obrigado. E o Espírito Santo agradece também. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra amém quer dizer assim seja. Teve um irmão que antes do culto me perguntou, o que é amém? Amém é assim seja. E perguntou, e aleluia? O que é aleluia? É assim, aleluia é louvado seja. Iá, Deus. Porque você sabe, Iá no hebraico vem de Iavé. O nome de Jeová. Jeová em português, Iavé no hebraico. E então você diz Vé ou Iá é o Senhor. Então, aleluia, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, primeiro capítulo, a partir do versículo 10, diz assim o apóstolo Paulo: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Continua o apóstolo Paulo dizendo, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Até aqui. Olha, meus irmãos, sempre quando há reunião de pessoas das mais diferentes procedências, está arriscado sempre haver um problema, outro problema, outro problema. Na igreja dos Coríntios, havia uma questão aqui que o apóstolo Paulo está tratando. Contendas entre os irmãos. E então ele começa aqui a carta pedindo exatamente, ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Quer dizer, a gente tenha o mesmo propósito, não haja intrigas entre nós, dissensões entre nós. Ele está falando para os coríntios, que havia esse problema grave lá. Qual era o problema lá entre os coríntios? Eu vou explicar para os meus irmãos. É o que ele está dizendo aqui no versículo 11. Pois a vosso respeito, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Deixa eu trazer o assunto aqui para os dias de hoje. Às vezes há um probleminha na igreja, o irmão, a irmã sabe de um caso qualquer, assim, que acontece numa ponta da igreja. Sabe como é? Às vezes conversas de banheiro, a pessoa vai lá para o banheiro e tal, e começa a tecer umas conversas não muito ortodoxas, né? E aí o irmão escuta, e é um negócio chato, uma coisa ruim, aí você diz, não vou falar nada, que eu não quero me meter em confusão. Errado. Mas então, se eu falar, eu vou fazer fofoca. Errado. Não é fofoca. Olha aqui, a família de Cloé eram irmãos zelosos pela igreja. Eram irmãos santos, eram gente da inteira confiança do apóstolo Paulo. Eles eram pessoas íntegras, pessoas corretíssimas, essa família de Cloé. E eles viram lá uma confusão
na igreja e foram ao apóstolo Paulo. Não foram, dizendo, não, eu não quero me meter em confusão, e aí você cala a boca e a vaca vai para o brejo. A casa cai, há um incêndio aí que poderia ser evitado se você falasse. Aí você não fala para a liderança, para o pastor, aí dá problema. Então, eu quero só mostrar para os irmãos esse detalhe. Claro, você não vai fazer fofoca. Você não vai ficar levando e trazendo. Mas se você percebe que é uma coisa grave, que prejudica a obra de Deus, então você comunica ao pastor, olha, eu presenciei uma coisa assim, 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 e então o pastor agora decide o que é que vai fazer. E cala a boca. Não fala para mais ninguém, porque se também você ficar falando para um, para outro, aí isso aí é fofoca. Mas se você traz a direção da igreja por um ato de zelo, como é o caso dessa família aqui, né? Então você está salvando a igreja, está abençoando a igreja, está colaborando com a direção da igreja. Porque aqui entre nós, e geralmente nas lideranças de igreja, o pastor é o último a saber. Todo mundo já sabia do assunto há não sei quantos anos, e só o pastor que não sabia. Então, assim, meus irmãos, aí o assunto lá era um assunto engraçado. Ele diz assim, fui informado, né, pelos da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Que contendas? Que contendas? Aí ele diz, versículo 12, refiro-me ao fato de que, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. O que é isso? É porque a igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. E então, claro, todo mundo gostava do apóstolo Paulo. Mas depois apareceu lá um grande pregador, um homem de Deus, um homem poderoso na palavra, Apolo. Qual a diferença de Paulo para Apolo? Eu vou lhes explicar. O apóstolo Paulo tinha sido fariseu. Fariseu, né? Você já ouviu falar dos fariseus? Paulo tinha sido fariseu. E ele pregava no estilo dos fariseus. Os fariseus tinham um jeito de pregar. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que era um dos mestres fariseus. E então o jeito de Paulo apresentar a pregação era do jeito parecido com o dos fariseus. Muito bem. Já o Apolo era outra pessoa. O Apolo era porque Paulo era judeu, Apolo era grego, era um judeu de origem grega. Então, e acontece que Apolo tinha sido educado aos pés de um mestre judeu também, porém mestre em filosofia. E o jeito do Apolo pregar era um jeito assim como os filósofos. Enquanto Paulo pregava parecido com os fariseus, o Apolo tinha aquele jeito dos filósofos da Grécia. E a igreja de Corinto era uma igreja ilustre, uma igreja que tinha pessoas cultas, pessoas preparadas lá. E então havia muita gente que gostou do Apolo, mais do que de Paulo, porque Paulo, né, cheirava a fariseu e já o outro cheirava a filósofo. E muita gente na igreja, certamente lá dos coríntios, tinha estudado filosofia e tal, então apreciavam o jeito do Apolo. Aí então saiu uma intriga ali, eu gosto de Paulo, outros não, eu prefiro o Apolo. Aí ficavam discutindo e criando contenda, criando divisão por causa disso. Aí chega um outro grupo lá, umas outras pessoas, dizem assim, nem Paulo nem Apolo, eu prefiro Pedro, que Pedro era um pescador, um camarada simples, falava simples, né? Uma linguagem menos rebuscada. O Paulo, por exemplo, falava com aqueles termos do Antigo Testamento e tal, explicando o Antigo Testamento.
Já o Apolo citava termos do grego, dos filósofos e tal. Pedro não, Pedro era simples, né? Então eu prefiro Pedro. Aí levanta um outro grupo lá que diz assim, olha, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, eu sou de Cristo. Eu prefiro Cristo. Aí o que é que Paulo, escrevendo aqui para os coríntios, ele diz assim, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então ele quer dizer o seguinte, nós estamos ligados a Cristo e basta. E ele chama essa postura de dizer, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro e tal. Ele chama isso de carnalidade. Carnalidade. Olha só, vamos continuar a leitura aqui. Venha para o capítulo 3, ainda em 1 Coríntios. Cadê a sua Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 3. Olha o que ele diz aqui. Versículo 1. 3, versículo 1. Ele diz assim, presta atenção, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu de Apolo, não é evidente que ainda andais segundo os homens, segundo a carne? Né? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Está percebendo? Então Deus usa os seus servos, não para a gente ficar, sou desse partido, ou daquele outro partido, ou daquele grupo, ou daquele grupo. Isso não pode existir na igreja. Deus usa a todos nós, cada um do jeito como cada um é. Então tem um que é mais culto, outro menos culto, um que tem um certo charme, o outro tem menos charme. Deus nos usa a nós para a pregação do Evangelho, para o bem. Deus nos usa a todos nós. Olha só. Aí ele continua dizendo aqui, e com isso eu termino essa parte aqui. Ele diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, quer dizer, ele, Paulo, nem o que rega, no caso Apolo, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Nós somos todos cooperadores com Deus na pregação do Evangelho. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, temos esse problema lá na igreja dos Coríntios. E Paulo faz essa advertência. Então, nós temos dois tipos de crentes na igreja. Nós temos dois tipos de crentes. Temos os carnais, que ele chama de crianças, criançolas, crianças em Cristo. E temos os espirituais, que são os adultos, os que não se metem. Aí falar em disputa, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e tal. O carnal se mete em confusão, arruma confusão, semeia confusão. O espiritual não, ele, no máximo, ele faz como a casa de Cloé, informa a liderança. Olha, tem uma coisa ali que não está certa, talvez o apóstolo Paulo não saiba, o pastor da igreja não saiba, enfim. E aí eu queria informar,
em nome do bem-estar geral. Então, assim, vamos saber isso. Agora, eu quero encorajar os meus irmãos. Cada um que está aqui se examine. O que é que eu sou? Eu sou carnal ou eu sou espiritual? E se você descobrir que tem alguma tendênciazinha para a carnalidade, assim, essa questão de tomar partido e tal, isso e aquilo, que era o caso aqui, então aí você vai se modificar. A minha palavra aqui não é para acusar ninguém aqui, e Paulo também não queria acusar ninguém aqui na carta. Ele queria ganhar todo mundo. Ele queria que todo mundo fosse espiritual. Esse é o desejo de Deus, que todos nós sejamos pessoas espirituais. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, é isso. Muito bem. Eu queria falar uma coisa agora, uma coisa assim bem direta, porque nós vivemos dias difíceis. Eu estou conversando com pastores de diversas igrejas, de diversas denominações. Olha, por exemplo, nós estamos aqui tranquilos e tal, não muito longe de nós tem uma outra igreja que acontece um problema seríssimo lá, e a gente nem sabe. Eu, pelo menos, vim saber depois que aconteceu. Problema seríssimo. Então, o que é que tem que se fazer nos dias de hoje? Nós temos que orar por nós e orar pelos outros. Temos que orar por todas as igrejas do Rio de Janeiro. Quando você orar, diga: Jesus, abençoa a nossa igreja, o Fé para Todos em Del Castilho, dá-nos vitória na caminhada da igreja. Senhor, eu quero te pedir pela igreja de São Gonçalo, nós temos uma igreja lá, as igrejas lá da região dos Lagos, nós temos igreja lá em Iguaba Grande e arredores. Então, Senhor, abençoa as nossas igrejas do Fé para Todos, mas também abençoa aquela outra igreja, abençoa a Assembleia de Deus, abençoa a Igreja Batista, a igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, abençoa todas essas igrejas, porque todas têm problemas internos, muitas vezes. Então, tem misericórdia, Senhor, e que esse espírito de divisão, espírito de contenda, espírito de leva e traz, espírito de, enfim, esse espírito que destrói o corpo de Cristo, que isso não aconteça. Estamos vivendo dias difíceis, o nosso inimigo é o diabo, Satanás é que está doido para acabar com a igreja, destruir a igreja. Satanás, o trabalho dele é matar, roubar e destruir. Ele quer matar, roubar e destruir. Agora, nós vamos cooperar para que isso não aconteça. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos cooperar, cada um usa a sua inteligência. Falar em inteligência, eu dou graças a Deus que a nossa igreja aqui é uma igreja formada por pessoas inteligentes. Né? O menos inteligente aqui ainda é inteligente. Glória a Deus. Então, não sou eu quem vai julgar isso. Mas então é assim, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu queria ler um texto aqui que é conhecido de alguns irmãos. Como é um texto bíblico contundente, a gente não anda lendo toda hora, a não ser em certos momentos, como eu, por exemplo, estou aqui no momento que cabe a leitura desse texto aqui. É um texto que ninguém lê, a gente passa por cima, a gente lê assim, né? Mas eu vou lhe mostrar. Está lá, Provérbios, capítulo 6, e versículo 16 em diante. Provérbios, capítulo 6, 16 em diante. Veja o que diz a palavra de Deus. Eu estou manuseando bem devagar a minha Bíblia, para que você também manuseie a sua Bíblia bem devagar. Provérbios 6, a partir do versículo 16. A gente vai ler isso aqui e vamos fazer também um breve comentário. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal,
testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Olha só, 6 coisas o Senhor aborrece. Qual é a diferença de aborrecer para abominar? Diz que 6 coisas ele aborrece e a 7ª ele abomina. Abominar, meus irmãos, é não suportar de jeito nenhum. Isso aqui, para mim, é abominável. Eu abomino isso. Eu não admito isso na minha frente. Agora, aborrecer é que incomoda. Então, o Senhor passa mal. Ele se sente mal com 6 coisas. Agora, com a 7ª coisa, ele não tolera de jeito nenhum. Então, 6 coisas que ele aborrece. Olhos altivos. O que é olhos altivos? Aqui, ó, assim, ó. Você passa pelo outro, você faz assim. Olhos altivos. Língua mentirosa. Não precisa comentar. Língua mentirosa. Deus não suporta isso. Mãos que derramam sangue inocente. Tanto literalmente como figurativamente. Às vezes você não mata ninguém, mas você mata de uma outra forma. Você vai lá, mata a pessoa. Com palavras, mata a pessoa com atitudes. Tal. Então, mãos que derramam sangue inocente. A pessoa está ali na maior inocência e vem o outro lá e dá-lhe uma sarrafada. Desculpe o termo. Né? Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. A pessoa está ruminando aqui no seu coração, está aqui trabalhando no seu coração um projeto iníquo, uma coisa abominável, uma coisa indevida, contra o outro. Está tramando aqui dentro. Como é que eu vou fazer? Aqui, ó. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Não precisa explicar. Vai fazer o mal e ela corre até para fazer rápido o mal. Né? Testemunha falsa que profere mentiras. Já entra na questão da mentira. Aí tem não só o mentiroso, como a testemunha falsa, que confirma a mentira do mentiroso. Né? E esse aqui que é o que Deus realmente abomina. O que semeia contendas entre irmãos. Todo mundo diga comigo. O que semeia contendas entre irmãos. Aí você pergunta, mas por que Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos? É pelo seguinte, Deus quer a igreja de um certo jeito. E quem semeia contendas entre irmãos está conspirando contra o corpo de Cristo. Sabe como é que Deus quer o corpo de Cristo? Bom, primeiro, quem é o corpo de Cristo aqui na terra? Quem é? Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Então, o que é que acontece? Deus quer esse corpo como? Unido. E quem semeia contenda, quer dizer, joga uns contra os outros, está conspirando contra a união que Deus quer que exista. Percebe? Então, deixe-me ver onde é que eu posso encontrar isso na Bíblia. Qual é a vontade de Deus para a igreja? Está aqui, ó. João 17, 21. Ache na sua Bíblia. João 17, 21. Diz aqui. O que é que diz? A fim de que... Aliás, podemos ler versículo 20. Por favor, retroceda aí. Versículo 20. Vamos ler, 20. Não rogo somente por este... A igreja toda leia comigo, por favor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim,
por intermédio da sua palavra. Quer dizer, Jesus não está orando só pelos apóstolos daquele tempo, ele está orando por nós, porque os apóstolos ganharam uns, esses uns ganharam outros, tal, e ao longo dos séculos, das gerações, o evangelho chegou até nós. Então Jesus está orando por nós também. Então ele diz, não rogo somente por estes, os apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Nós. Aí, versículo 21, agora sim, leia comigo. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o propósito de Deus em relação à igreja é a unidade. É unidade. Nós não temos que ser adversários de nenhuma igreja. Alguém que se chama igreja, não toque. Igreja adventista, nós temos divergências. Não toque. Igreja católica, nós temos divergências. Mas não toque neles. Igrejas semelhantes às nossas, batista, presbiteriano, metodista, pentecostais, são igrejas semelhantes às nossas. Então, essas nós temos unidade, mas mesmo assim, em muitos lugares não há unidade. Mesmo assim não há. Em alguns lugares existe dificuldade de união entre os líderes. Existe ciúme entre os líderes, sabe? Então, eu sou pastor há alguns anos, sou filho de pastor, e eu conheço isso bem de perto. Há uma dificuldade para a união, para a colaboração, para a cooperação, uma dificuldade, por causa dessa desgraça que se chama ciúme. Ciúme, você tem ciúme do outro. Você sabe o que é que eu aprendi? Eu não vou lhe dizer que eu nunca tive ciúme de ninguém. Quer dizer, eu não me lembro, assim, frontalmente. Mas, digamos que eu tenha tido. Mas eu aprendi uma coisa. Assim, aliás, eu vi um pastor pregando para pastores, dizendo o seguinte, olha, quando o meu colega prega bem, e se você descobre que ele prega melhor do que você, não sinta ciúme. Louve a Deus que tem alguém que prega melhor do que você. Então vem pastores aqui que são tremendos, dão um banho aqui, na gente aqui, em mim, inclusive. E eu digo, aleluia, Senhor, eu quero chegar lá perto desse aí. Então, nós não podemos trabalhar com um problema de desunião, de contenda, de falatório e não ter ciúmes. Não abrigar ciumada no nosso coração. Então, isso aí se aplica aos líderes de departamento, aos irmãos que trabalham e aos pastores também. Quer dizer, um ter ciúme do outro. Ao contrário, o tal pastor que falou sobre isso, ele diz assim, quando você vir o seu colega pregar muito bem, se alegre. Eu vi lá em Brasília, foi convidado o reverendo da Igreja Batista Memorial, uma sumidade homem, e houve uma formatura da Faculdade de Direito na Câmara dos Deputados, e esse pastor foi convidado para ser o pregador. Eu cochichei com todos os pastores que eu vi perto. Digo, olha aqui, vamos orar pelo nosso colega, ele tem que pregar como nunca. Ele tem que dar um banho aqui nessa Câmara dos Deputados. Vamos orar por ele, vamos formar aqui. E todo mundo me apoiou. Formamos ali vamos dizer assim, uma corrente de oração em favor do nosso colega que estava pregando lá para os formandos, né? Tinha gente da alta, gente do Supremo, gente da Câmara, do Senado, da Presidência da República, altas autoridades de Brasília assistindo aquele evento, e o pastor nosso lá, o nosso colega, pastor, me ajuda a lembrar, Glaucio, é o pastor da Igreja Batista Memorial, daquele tempo, já falecido, hoje. Então, oramos por ele.
E então eu vi muitas vezes essa coisa de um pastor representar o Evangelho. Me lembro uma vez a Sociedade Bíblica do Brasil fez uma concentração em Belém. Aí, tudo quanto era pastor, uma concentração na Praça da República. Essa concentração lá teve lá pelo menos umas 300 mil pessoas, mais ou menos, na praça. E era transmitido, inclusive, transmitido por rádio e parece-me que por televisão também. E então os pastores lá e tal, vai você pregar, não, vai você, vai você, vai você, cada pastor empurrando um para o outro, que era uma tremenda responsabilidade, e pastores alegando, olha, eu estou sem tempo de me preparar e tal, o outro disse, não, estarei chegando de viagem, cada um pôs uma razão, e sobrou para o pastor, um pastor humilde, da Quarta Igreja Batista, me lembro muito bem, pastor da Quarta Igreja Batista. Aí chegou lá, no dia, estava ele lá, pequenininho assim, baixinho e tal, entroncadinho, estava lá. Aí eu cochichei com os colegas de juventude, que era nos meus tempos de juventude, digo, vamos orar por esse pastor. Meus irmãos, quando esse pastor começou a falar, o céu desceu, batista, tradicional. O Espírito Santo fez um movimento tremendo na Praça da República, pela união em favor do colega. Eu disse, meus irmãos, rapaziada, olha, temos que apoiar o pastor. Mas ele é batista, e daí? Então você vai ser contra ele porque ele é batista? Ele é nosso irmão, ele está nos representando, ele está falando em nome dos evangélicos, nessa praça aqui, que está cheia de jornalistas, cheia de gente aqui anotando, inclusive inimigos, olhando se nós temos um furo qualquer, se nós damos um escorregão qualquer. Então nós temos que apoiar o nosso colega, o pastor ali. Não era colega, digo, o nosso pastor que está ali. E ele falou mesmo rosado, sabe, meu irmão? Falou bonito. Acho que se ele pregava ruim, esse foi a melhor pregação da vida dele. Sacudiu. Estou falando em pregar ruim porque há dias que o pastor não está muito inspirado. Há dias que há certas situações que o pastor não está muito focado e ele prega. Pronto. É igual o cozinheiro que não está muito inspirado e faz lá um bife meio, aí queima a ponta do bife e você come o bife assim mesmo e tal. Né? Então, assim, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Então, é o que diz aqui. Semear contenda entre irmãos é uma conspiração contra o corpo de Cristo. Todo mundo sai perdendo. E o diabo sai ganhando. Satanás sai todo lampeiro, todo vitorioso. Eu botei esses crentes aí, eu acabei com eles. Joguei uns contra os outros. Essa é a tese do apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Coríntios. Entende, meus irmãos? Então, saibam disto, tomem nota. Hoje será um dia memorável na história da nossa igreja. Hoje é o 2º domingo de janeiro, ou o 3º? Hoje é o 2º domingo de janeiro, pois é. No 2º domingo de janeiro de 2024, o pastor falou sobre a necessidade, a importância da unidade entre nós. Uma unidade total entre nós. Porque domingo passado foi ceia, nós falamos uma outra coisa. Falei sobre a arca. Domingo passado, eu falei sobre a presença de Deus no culto. E que a presença de Deus no Antigo Testamento era configurada pela arca, pelo tabernáculo. E eu estava dizendo então que hoje nós colocamos o tabernáculo no nosso meio, pela fé no nome de Jesus. Onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ele disse, aí eu estou no meio deles. Então falei sobre isso domingo passado.
E hoje o assunto é unidade. A importância da unidade. Meu irmão, minha irmã, vamos recitar esse versículo de novo? Meu querido, você que está projetando a letra, veja lá, Provérbios 6, e vamos ler a partir do versículo 16. Provérbios 6, 16, vamos repetir? Toda a igreja comigo? Vamos lá. 6 coisas a sua alma abomina: olhos altivos, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Oh, Jesus. Todo mundo diga aqui: Senhor, tem misericórdia. Amém, amém. Pois é. Então, a vontade de Deus, nós já vimos João 17, 21, que todos sejam um. E Jesus está orando por nós, pela nossa unidade. Senhor, como quem diz assim: Senhor, eles são humanos, são fracos, estão sujeitos a ciúme, a inveja, a essas coisas, estão sujeitos às coisas baixas daqui da terra. Eles são meus discípulos, mas estão sujeitos a isso. Senhor, guarda-os para que eles não pequem com essas coisas e haja, portanto, contendas entre irmãos. Muito bem. Eu vou começar a terminar. Só mais um texto aqui. Só um versículo e terminaremos. Filipenses 2, 1 a 4. Eu vou esperar projetar na tela para nós lermos todos juntos. Filipenses 2, de 1 em diante. Leia comigo, bem assim, mastigando o que você está lendo. Olha só. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é muito difícil. Mas é mandamento e nós temos que dar um jeito aí. Temos que dar um jeito. Eu não tenho que pensar no... porque todo mundo pensa em se locupletar. Todo mundo pensa em puxar para si. Todo mundo quer a sua glória, a sua posição, ou então dos seus amigos, né? E Paulo está dizendo: não seja assim, que a gente pense no outro e não em nós. Negócio meio difícil, né? Mas é a palavra de Deus. Olha só, veja o versículo anterior, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Vanglória é o exibicionismo, né? A pessoa querer fazer para se mostrar, para mostrar que tem influência, que tem prestígio, que tem... Quer dizer, é a vanglória. E o partidarismo é a política, é o partido. Aquilo que disse lá: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, até de Cristo. Paulo diz: não tem ninguém aqui de Cristo que o outro também não seja. Se você é de Cristo, o outro também é. Não tem isso não. Então, assim, o partidarismo. Olha, fale comigo uma coisa, diga assim: abaixo a vanglória, abaixo o partidarismo. Ninguém vai ser partidário de ninguém. Nós todos somos do Evangelho, nós todos somos de Cristo, nós todos somos uns dos outros. Eu vou batalhar que o meu irmão cresça, a minha irmã cresça, o outro se
desenvolva. Vocês estão notando que eu estou dando oportunidade para vários irmãos aqui. Nós teremos sempre um irmão diferente aqui abrindo o culto, com leitura bíblica. Nós teremos irmãos aqui ajudando os pastores. Aliás, nós temos 6, né, ajudando os pastores. 6 que já foram designados, porque também não dá para fazer diferente. Mas nós temos assim. E a gente quer que esses irmãos cresçam. Né, assim. Então, meus irmãos, puxa, que Deus nos ajude. Estou tão alegre, tão empolgado, que uma palavra dessa, que é uma advertência de Paulo, eu estou tomando para mim. Aleluia. E quero que cada irmão aqui, cada irmã, tome para si. Se enquadre no texto do apóstolo Paulo. E se você tem qualquer culpa, qualquer tendência para esse negócio aí, limpe o seu coração, mude, meu irmão, minha irmã. Mude. E seja membro do corpo de Cristo de verdade. Trabalhe pelo corpo de Cristo. E não o contrário. Né? Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Então, meus irmãos, fiquemos todos em pé, por favor. Glória a Deus. O que é que nós vamos orar agora? Vamos orar para quê? Que nós vamos orar. Olha, os meus irmãos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma oração aqui, os irmãos vão repetir, palavra por palavra. Depois eu vou deixar os irmãos sozinhos, cada um orando por si, com as suas próprias palavras, cada um. Repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão por todos os meus pecados. Livra-me que nunca aconteça de eu conspirar contra o corpo de Cristo, mas que eu me preserve. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-me a ser fiel a Ti. Livra-me da vanglória. Livra-me do partidarismo. Livra-me de confusões. Ajuda-me a ser fiel. Ajuda-me a fazer como a família de Cloé e não diferente. Ajuda-me, Senhor, a ser uma bênção na igreja. Ajuda-me, Senhor, a nunca levar e trazer abaixo a fofoca, em nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Agora os irmãos